Oi meninas, tudo bom com vocês? Olha eu aqui de novo. Essa semana eu recebi um áudio, essa semana passada eu recebi um áudio da Paloma, nossa amiga aqui do canal do YouTube, me pedindo, amiga, volta a fazer os vídeos, vai, volta, sério mesmo. E tipo, eu tô com um tempinho agora, não sei se eu vou continuar com os vídeos no canal, com o blog eu já continuo, eu já voltei, desculpa. Com o blog eu já voltei, já vou continuar postando, vou continuar atualizando o blog. Mas com os vídeos eu ainda não sei. Mas enquanto eu for respondendo, ou então enquanto eu tiver a resposta dos dias que eu vou estar postando bem direitinho e dar volta ao canal, pra não fazer que nem da última vez que eu acabei prometendo que ia voltar e depois aconteceram milhares de coisas e eu acabei tendo que parar de novo com o canal. Porque não é tão fácil, gente, postar vídeo, você tem a edição, você tem que se dedicar, tem que analisar as tags, você tem que estar procurando sempre assuntos, né, pra você estar falando sobre, e aí você vai gravar os vídeos e vai editar, então é um processo muito mais sigiloso, digamos assim, é um processo muito mais trabalhoso também do que tá postando no blog, né? Então, vamos começar com a tag. A tag é a verdade sobre ser mãe. São 11 perguntinhas. Eu vi essa tag também no canal da Paloma, né? E também tava dando uma olhada no canal das meninas. Gostei muito, já tinham enviado essa tag pelo inbox da minha page. Já fazia um tempo já. E essa foi uma das tags que eu fiquei pra responder, mas devido ao tempo acabei não respondendo. Mas vamos começar a responder, né? A primeira pergunta é, você já deixou seu filho chorando? Então, gente, já deixei sim, até porque Pedro ele é um menino bastante trabalhoso em relação a gênio, ele tem um gênio bem forte, eu quase sempre tenho que deixar ele chorando, quando ele se estressa, tipo, muito, que faz aquele show, aquela coisa, e tipo, não quer conversa, eu quase sempre tenho que deixar ele chorando um pouco, de repouso no caso, e depois que ele se acalma, é que eu vou ter que conversar com ele, porque aí é que ele vai começar a entender, porque, tipo, se eu for falar com ele, ele chorando, e aí vai ficar, eu tendo que levantar a voz, eu tendo que ficar gritando com ele, e ele falando mais alto ainda e chorando, então assim, eu espero ele chorar, eu deixo ele chorando quase sempre, espero ele chorar, a não ser que ele, tipo, esteja calmo pra escutar o que eu tenho pra falar e tal, eu faço, mamãe, vamos, não é assim, vamos conversar, deixa no momento explicar como é. E aí, mas caso ele não queira acordo, a única opção é deixar ele chorando sim. E quando tá em alguns outros lugares, eu faço assim, tipo, filho, para de chorar, por favor, vamos conversar. Olha, se você obedecer a mamãe te leva em tal lugar. Se você, tipo, a gente tá no shopping às vezes, se você obedecer a mamãe, se você parar de chorar, a mamãe te leva pra ver o carrinho. E, tipo, sempre funciona assim, gente, quase sempre é com troca, sabe? Mas eu quase sempre deixo sim ele chorando. A segunda pergunta é, já inventou alguma desculpa pra descansar? Então, gente, desculpa não. Eu quase sempre não invento desculpa, eu simplesmente digo que tô cansada e eu quero descansar, sabe? Funcionava assim também com o pai dele. Quando eu tava cansada, eu dizia, por favor, fica com ele agora que eu tô cansada, eu tô esgotada. Me trancava em algum canto, eu ia tomar um banho, tirava o tempo pra mim e assim funcionava. Mas eu não invento desculpa não, sabe? Eu simplesmente digo que tô cansada e que tô precisando descansar e que eu não vou render se eu não descansar. Eu vou acabar ficando estressada e minha paciência é um pouco curta, então eu nunca invento desculpa, eu simplesmente converso com a pessoa, seja ela quem for, estando com minha mãe, ou então conversar com o pai dele, esse final de semana, às vezes tem dia da semana, porque vocês sabem que o Pedro passa a semana comigo, né? Mas às vezes tem dia da semana que eu tô super cansada, eu digo, você pode passar aqui e eu compenso no final de semana com você. E aí funciona mais ou menos assim. 3. Já deixou algo pra seu... Não, já deu algo, desculpa. Já deu algo pra seu filho comer que considera errado? Então, já. Porque, assim, eu não sei se vocês já viram em alguns posts passados, eu sempre falo sobre alimentação e tento cuidar da alimentação dele o máximo possível
ainda mais no período da escola, porque eu acho que as crianças, no caso, eu também gostava disso, mas eu acho que as crianças, elas levam muitas besteiras pra escola, tipo pipos, todinho e... sei lá, peraí. Pipos, todinho, sei lá, balinha, essas coisas. E eu tento ter o maior cuidado em relação a isso. Mas eu já dei sim algo pra ele comer que eu considero errado, como por exemplo, de manhã, teve uma manhã que ele tava quase que sem comer nada, ele tava um pouco abusado e ele me pediu pra mim dar um biscoito a ele, recheado, e eu dei. Eu tava um pouco desesperada porque ele não tinha comido nada, já não tava comendo nada, tava abusado, não tava querendo comer nada. Eu ofereci de tudo e o Pedro não é assim. Tipo, ele come de tudo, sabe? Ele é super... como é que eu posso dizer? Ele é super tranquilo nisso de alimentação, de almoço, sabe? Ele nunca me deu trabalho em relação a isso. Vocês podem ter visto aí em posts passados. Então, assim, quando ele pediu, cara, que eu vi que ele não tava querendo comer nada, eu acabei dando sim. E também teve outras situações, como por exemplo, ele pediu doce antes do almoço. Eu também já dei, gente, eu também já dei. Eu tava terminando aquela loucura e eu terminando pra fazer o almoço, terminando o almoço, e eu acabei dando sim o doce pra ele poder deixar eu fazer o almoço. Foi terrível, né? Mas enfim, eu dei sim. Quando sua paciência acaba. Ai, gente, minha paciência, sei lá, eu tenho uma paciência muito curta, sabe? É difícil saber, assim, quando ela acaba, mas, assim, geralmente, ela acaba quando ele começa a fazer show, tipo, ele começa a falar alto, porque, tipo, o meu timbre de voz, ele já é bem alto. O do Pedro, ele é mais sereno, mas quando ele grita, ele supera o meu. Pode ter certeza. Quando ele começa a chorar, dizer que não quer e fazer birra, ele supera o meu tom de voz. Ele sabe? Tipo, então a minha paciência acaba quando a dele começa. A falta de paciência dele começa. Quando ele começa a se estressar. Ele tava numa fase que se jogava no chão, sabe? Ele se jogava no chão e, tipo, ficava muito estressado e não queria, não tinha acordo. E aí minha paciência acabava, gente. Nossa, minha paciência, sabe? Quando ele fazia isso nos lugares... eu não vou mentir, não. A verdade é perder na hora, a vontade é perder as estribeiras, sinceramente. Mas aí é quando a gente, né, cai em si e vê que tem que ter a paciência, né? Mas ela acaba geralmente nesse momento, que no momento que ele perde, assim, faz show e faz escândalo e não tem acordo com ele. Eu converso baixo e ele ainda assim não tem acordo, então eu começo a ficar um pouco sem paciência e acabo perdendo sim. Assim, outra observação, quando ele derruba alguma coisa em algum lugar, eu fico, tipo, minha paciência sai na hora, tipo, eu perco na hora. Quando por alguma birra eu converso com ele, peço pra ele parar e ele vai jogar as coisas, sabe? Às vezes acontece isso e minha paciência também acaba. 5. Já bateu no seu filho? Então, quem nunca, né? Eu acho que toda mãe não vai deixar de ser mãe porque já deu umas palmadinhas no seu filho. Achei interessante isso, sobre a lei da palmada, que a Paloma até comentou no vídeo dela. Porque, assim, muita gente censura, né, gente? Quando você passa na rua e às vezes vê uma mãe dando uma palmada num filho, por exemplo, de 3 anos. Você dá aquela tapinha na mão e aquele menino faz aquele berreiro, aquele chororô. E aí a outra passa, uma pessoa passa assim, sem nem perceber, e já faz, olha só, que mãe irresponsável. Ou olha só, pra que foi ter filho, pra ficar batendo e tal. Assim, eu acho que tem situações, né? Eu sou contra também a lei da palmada. Eu acho que eu precisei muitas vezes apanhar na minha adolescência e na minha infância também, porque eu desobedecia e eu merecia, porque não ia na conversa, então eu merecia. Tem hora que a gente desrespeita muito os nossos pais e eles perdem a paciência. Eu acho que, sabe, é um momento da gente
perceber, assim, que eu tô fazendo errado, sabe? Eu estourei o limite dele, eu tô fazendo alguma coisa errada. Então, assim, eu já bati sim nele. Não gosto de bater, eu sou contra ficar batendo e espancar, nem se fala. Mas assim, eu já bati sim, porque foi necessário. Já dei algumas palmadas, claro, não espanquei, não cheguei a bater nele de tipo, jogar na parede e ficar batendo e dar altas lapadas na bunda e tal. Não, eu dou aquela palmada pra disciplinar. Tipo, eu olho assim, teve um dia que ele, tipo, me tirou muito do sério, sabe? Me tirou muito do sério e acabou me chutando. Tipo, ele me chutou, isso nunca mais aconteceu, mas tipo, ele me chutou. E eu não... Nossa, na hora você fica perguntando, meu Deus, onde foi que ela aprendeu isso que eu não ensinei? E ele me chutou tipo, com muita raiva, sabe? E aí eu tive que dar uma palmada nele. Eu dei uma palmada na mão dele, eu peguei a palmada na mão dele e disse, não faça mais isso. Isso tá errado. Mamãe não gosta disso. E aí comecei a explicar a ele, mas já bati sim. Não sou de ficar batendo direto, sou mais de conversar. Eu adquiri uma certa paciência depois de ser mãe. Claro que sempre acaba, alguma hora acaba, mas eu adquiri uma certa paciência e eu já bati sim. Qual é a pior parte de ser mãe? Então, gente, eu acho que a pior parte de ser mãe é que a gente não descansa mais como a gente descansava antes. A gente não tem o tempo de fazer todas aquelas coisas que a gente fazia. Tipo, se a gente sair e tiver chovendo, a gente tem que pensar, né? Tipo, tá chovendo, não vai dar pra ir agora. Ou então, se estiver fazendo muito sol e, sabe, não tá na hora de levar ele, porque Pedro, tipo, às vezes a gente sai, quer sair sem ter hora pra voltar. E não é bem assim. Criança tem sono, criança tem fome, criança vem aquela fadiga, ele vai querendo deitar. Ele tem os horários de brincar, a criança tem toda uma rotina. Então eu acho que essa liberdade. Eu acho que a pior parte é essa liberdade do descanso, a liberdade de fazer o que você quiser, que você não tem mais. Tudo você tem que pensar nele primeiro, depois você tem que pensar em você. A melhor parte de ser mãe. Então, gente, a melhor parte é quase tudo. Quase tudo. Eu acho que ser mãe é incrível, sabe? Ser mãe me trouxe grandes aprendizados. A melhor parte de ser mãe é ver o crescimento do seu filho, ver que você está contribuindo para um ser humano, para a personalidade de um ser humano, ver que você está contribuindo para a humanidade daquele serzinho ali. E eu acho que ver o desenvolvimento do seu filho, daquele bebezinho, daquele feijãozinho que você gerou há um tempo atrás, eu acho que isso é muito gratificante. Você vê que ele tá crescendo, e ele é meu, fui eu que gerei, né? Eu dou o maior amor do mundo. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a melhor parte de ser mãe é ver o crescimento, né? Tá acompanhando o nosso filho. A outra parte... não, desculpa, gente. Seu filho já fez você passar vergonha? Então, já muitas vezes, até porque, como eu comentei, o Pedro... Deixa eu mudar a posição aqui que tá complicado. O Pedro, ele é bem difícil em relação a gênio. Então, ele acaba sempre me fazendo vergonha em algumas situações. Mas eu acho que a vergonha que ele me fez passar, que tipo, foi de surpresa. Foi uma vergonha de surpresa, assim. A gente tava esperando eu tava esperando a avó dele ir pegar ele um pouco acima da minha casa, e ele viu uma mulher um pouco cheinha e tal, passando por ele. E aí ele olhou pra ela, aí fez: mamãe, que mulher muito gorda. E tipo, ela escutou. Nossa, meu Deus, eu fiquei sem ter onde enfiar a cara, sabe? Eu não tive onde enfiar a cara. Ela olhou assim, fez: mamãe, mulher muito gorda. Ela olhou assim pra mim, e ela era... Realmente ela era um pouco cheinha.
Mas, nossa, gente, foi uma vergonha daquelas. Mas ele sempre me faz. Criança sempre faz, gente, a gente passar de vergonha. Sério mesmo, sempre faz. Teve um dia desse que o banco, ele tava todo em silêncio e de repente Pedro dá aquele pum, sabe? Alto, que ele nunca dá, mas ele teve que dar naquele momento, naquele lugar, sabe? Mas enfim, sempre passa vergonha. Ai. A outra pergunta é, você já fez algo escondido do seu filho? Já, muitas coisas eu faço escondido dele. Quando ele quer, por exemplo, comer alguma coisa e eu quero que ele coma outra coisa primeiro, eu acabo tendo que esconder a outra coisa, sabe? Pra que ele não peça. Por exemplo, no YouTube. Quando eu tô assistindo algum vídeo no YouTube, eu sempre tenho que assistir escondido dele, porque se ele chegar e ver eu assistindo, ele vai querer a Pintadinha e vai querer a Peppa, mesmo que esteja na televisão, mesmo que esteja passando na televisão a Peppa ou qualquer outro desenho, a casa do Mickey Mouse, ele vai querer olhar no computador ou no notebook ou no celular, porque ele gosta de estar fazendo as coisas junto a mim. Pedro, ele é uma criança que ele pouco gosta de fazer as coisas sozinho, até brincar, ele gosta de brincar comigo. Então, assim, eu faço muita coisa escondida dele, sim, muito. Sim, outra coisa que eu tenho feito escondido dele é tipo, quando eu quero que ele... quando eu sei que ele vai querer aquela roupa, escolher aquela roupa pra usar, eu escondo aquela roupa e digo que tá suja. Mamãe tá suja, mamãe ainda não lavou. Eu digo, aí ele olha assim pra mim, mamãe, lava a roupa. E eu falo que não lavou e tal, pra que ele possa usar que eu quero que ele use, porque o Pedro, ele é muito chato em relação à roupa. Enfim, mas que não dá pra ele ficar tendo que usar todas as vezes a mesma roupa, né? Então é mais ou menos assim que funciona. E a última pergunta é, você consegue tempo pra se cuidar? Então, gente, eu consigo porque, assim, como o Pedro, ele passa o final de semana na casa do pai e da avó, eu tenho esse tempo livre pra poder, sei lá, ajeitar um cabelo, fazer a sobrancelha, ajeitar uma unha e por aí vai, né? Eu só não tô tendo tempo pra malhar, né? Uma coisa que eu parei já faz um tempo, mas tempo pra me cuidar eu tenho sim, tenho tempo sim. Acho que essa flexibilidade dele ficar aqui no final de semana, ficar aqui no dia de semana e ficar lá na casa do pai no final de semana, isso ajuda muito. Mas assim, eu só consigo tempo pra me cuidar por conta de outras pessoas, né? Por conta da ajuda do pai, da avó e também da minha mãe, quando eu quero, tipo, alguma urgência no dia de semana, quero pedir alguma coisa a ela e aí funciona mais ou menos assim, com a ajuda das pessoas. Eu acho que a gente sempre tem um tempo pra se cuidar assim. Ou então quando ele dorme, né? Você quer mudar aquela cor de unha e tal, não quer mais azul, e aí você bota rosa e dormindo dá pra gente se cuidar assim. Então, pessoal, são essas 11 perguntas da tag A Verdade Sobre Ser Mãe. Eu gostei muito de responder essa tag. Eu não vou estar tagueando ninguém, porque eu tô por fora de quem parou com os vídeos no canal e de quem voltou com os vídeos. Então, quem quiser responder, quem quiser fazer a tag, se sinta à vontade, né? Eu digo que nem a minha amiga Paloma, ela sempre diz, pode estar fazendo aí que eu vou estar assistindo. E, gente, é isso. Beijo grande e até o próximo vídeo.